Agora, vindo aqui para o Brasil, qual é a previsão do nosso tempo para amanhã? Pois é, vamos ter chuvas não tão excessivas, mas vamos ter máxima. chuvas e exige um pouquinho aí de atenção para algumas regiões do país. Choveu bastante gente hoje, também no Espírito Santo, Minas Gerais, e aí tem bastante chuva prevista para amanhã também, você deve lembrar, né? A gente falou ontem aqui que tem um corredor de umidade que se formou basicamente aqui, cruzando o país de leste a oeste. Esse corredor, ele nasceu basicamente aqui no oceano e ele está jogando, então, umidade para dentro do continente. Hoje, esse corredor, ele estava aqui na altura, basicamente, do Espírito Santo, né? Amanhã ele vai subir um pouquinho mais, vai ficar na altura da Bahia. Então, as chuvas mais volumosas, elas vão ficar mais concentradas nessa faixa que a gente vê em verde escuro aqui no mapa, ainda no Espírito Santo, mas chegando agora também ao sul da Bahia, além também do norte de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e também uma grande parte aqui da região norte do país. Algumas das cidades que devem ter chuva bem considerável amanhã são essas aqui, ó. Porto Seguro vai ter um dia bem estável, com chuva forte, pode inclusive se estender até a noite. Temperatura máxima aqui chegando aos 27 graus. Goiânia e Brasília também ficam nessa rota da chuva amanhã, aquela chuva que vem depois assim de um dia bem quente e bastante úmido também, sabe? Goiânia com máxima prevista de 30 graus e Brasília podendo ir aos 25. Enquanto chove bastante nessas cidades, o interior do Nordeste continua sofrendo com calor em excesso e também a baixa umidade do ar. Então, atenção se você mora nessas regiões que estão pintadas em amarelo e também em laranja aqui no nosso mapa, porque a umidade do ar pode ficar abaixo dos 20%, sendo que o ideal seria ficar ali acima dos 60%, né? E ainda nessa região, Fortaleza amanhã pode ir aos 30 graus. E Teresina esquenta ainda mais, podendo ir aos 38. Vamos ver agora como é que ficam algumas capitais do sul e também do sudeste. Em Porto Alegre, o tempo fica firme e esquenta bastante, temperatura podendo alcançar amanhã aqui os 29 graus. Em Curitiba, sol com algumas nuvens e pode chover rápido ali no meio da tarde. E o dia vai ser um pouquinho mais fresquinho, podendo chegar aqui aos 23 graus de máxima. Também não chove em São Paulo, mas vai ter muita variação de nuvens, então a máxima amanhã pode chegar aos 27 graus, mas no fim da tarde entra ali uma brisa do mar que deve derrubar um pouquinho a temperatura. Já no Rio de Janeiro, sol com algumas nuvens, chove ali rápido entre a tarde e a noite e a temperatura máxima prevista para amanhã é de 29 graus. E aí, só para a gente poder começar a alertar um pouco mais, Márcio, a partir desse fim de semana estão previstas a formação de chuvas bastante fortes e volumosas para o sudeste, centro-oeste e sul do país, grande parte do país. A gente vai detalhando um pouco melhor que mudança é essa no tempo a partir de amanhã. Esses eventos extremos que a gente viu no Brasil em diversos momentos, mais recentemente a estiagem que nós sofremos, como essas chuvas na Espanha, dependem muito de como nós, seres humanos e, claro, as autoridades, os governos vão se comportar. E isso tem extrema importância nesse momento que a gente está falando de eleição americana. Obrigado, Marco Antônio Mendes.